Aleluia. Aleluia, Senhor. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro dos Juízes, capítulo de número 9. Livro dos Juízes, capítulo de número 9. Deus está neste lugar. Não cesse de adorar ao Senhor, o nosso Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Juízes, capítulo de número 9, a partir do verso de número 7, diz assim a palavra do nosso Deus. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes, ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus ouvirá a voz. Foram uma vez árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens honram, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe diz, deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Eu vou procurar ser breve na ministração, pois o nosso tempo já está bastante avançado. O texto que eu li, amado, para nós entendermos, nós temos que voltar um pouco no tempo. Se eu perguntasse para você aqui, quantos aqui já ouviram falar sobre Gideão? Eu tenho certeza que a grande maioria da igreja iria saber quem era Gideão, ou iria dizer, sim, eu já ouvi falar de Gideão. Pois bem, Gideão, um homem ungido por Deus, vence o exército dos amalequitas com 300 homens apenas, porque era um milagre da parte de Deus, um mistério de Deus que isso lhes acontecesse. Após Gideão vencer os amalequitas, então no capítulo 8, no verso 22 e no verso 23 do livro de Juízes, o povo de Israel veio a Gideão e disse assim, Gideão, domina tu sobre nós, os teus filhos sejam soberanos sobre nós. Mas Gideão, virando para Israel, Gideão disse, olha, não, eu não governarei sobre vós, e eu não serei soberano sobre vocês. Antes, Jeová Deus, antes o Senhor Yahvé, seja soberano e governe sobre as vossas vidas. Nem eu, nem os meus filhos governarão sobre vocês. E o povo amado se entristeceu com essa palavra de Gideão. Mas Gideão foi firme no seu propósito. E durante 40 anos, Gideão honrou ao Senhor. E não quis dominar sobre o povo. Eu gostaria de falar com você, nesta manhã, sobre a igreja livre. Sobre a igreja liberta. É sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Sobre a igreja liberta. Uma igreja que está acostumada com a responsabilidade da liberdade.
Porque a liberdade, amado, nos responsabiliza a mantermos-nos livres, a mantermos-nos libertos. Um povo, amado, que ainda não estava liberto, porque um povo que estava acostumado com a opressão do inimigo, um povo que estava acostumado com a opressão dos amalequitas. Agora, de repente, Deus levanta um homem chamado Gideão, que através desse homem, Deus põe todo Israel em liberdade, mas Israel não está acostumado a estar em liberdade. Por quê? Toda a liberdade nos responsabiliza com as nossas decisões. Toda mente cativa, toda mente que tem na sua mente um cativeiro, ela não consegue tomar decisões, e ela precisa que alguém tome decisões por ela. E eu quero falar para você nesta manhã, pelo Espírito de Deus, que você é livre, que você é liberto, porque Jesus já salvou você, Jesus já libertou você, você tem o Espírito Santo para as tuas tomadas de decisões. Mas se a tua mente ainda continuar em cativeiro, você vai querer ainda que alguém governe sobre a tua vida. É próprio de uma mente cativa que tem alguém que lhe lidere, que tem alguém que faça as suas escolhas. Normalmente, esse tipo de pessoa, eles não escolhem os seus líderes por amor. Eles não escolhem obedecer por amor. Eles escolhem obedecer por falta de liberdade, ou libertação, ou poder de escolha. Quando Deus me fez, e quando Deus te fez, Deus colocou algo em nós, e Ele chamou de livre-arbítrio, poder de decisão. Eu e você fomos feitos livres, com poder de decisão. Eu e você podemos tomar decisões segundo o coração de Deus. Quando alguém não consegue tomar decisão segundo o coração de Deus, é porque esse alguém ainda tem mente cativa. Quando Gideão é convocado ou desafiado a governar, a ser soberano sobre eles, Gideão dá-lhes uma lição, e Gideão diz assim: vocês precisam aprender a serem livres, vocês precisam aprender a lidar com a liberdade que Deus lhes deu. Deus te libertou do opressor, não é para você se colocar de novo debaixo de opressão. Deus te livrou a respeito do inimigo, não é para você viver novamente uma mente em cativeiro. Você tem poder de decisão. Eu quero que você entenda isso nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Você tem poder de decisão, você tem autoridade de Deus para decidir as suas escolhas em Deus. Você não precisa que ninguém diga para você o que você deve fazer. Você só precisa ouvir a voz do Espírito de Deus. Gideão conseguiu, amado, durante 40 anos segurar isso. Mas diz a palavra de Deus que Gideão teve muitos filhos. Gideão, amado, teve 70 filhos. E diz a palavra de Deus que quando Gideão morreu, um desses filhos viu uma oportunidade. Um desses filhos viu que o povo tinha uma mentalidade escrava. Deixa eu te dizer uma coisa: em todo lugar que existem mentes escravas, existe uma porta de oportunismo aberta. Todas as vezes que existem mentes escravas, que não são capazes de tomar as suas próprias decisões, de fazer as suas próprias escolhas, fica, amado, uma porta do oportunismo aberto. E o oportunista, amado, ele é egoísta, ele é egocêntrico, mas ele olha para a mentalidade de um povo que não sabe escolher, um povo que não sabe decidir por Deus. Então,
o oportunista se apresenta, ainda que a sua reivindicação seja ilegal, ele se apresenta porque a oportunidade lhes é dada. Ainda que o domínio e o governo que ele queira exercer, eu estou falando da igreja, tá? Sobre a igreja, sobre o povo de Deus seja ilegal, mas pelo fato da mentalidade de um povo que se chama povo de Deus ainda ser uma mentalidade cativa, o oportunista não vai perder a chance de dominar a mente escrava. Você sabe que eu tenho ministrado isso já há tempos nesta igreja, e por conta disso, amado, eu tenho perdido amigos. Por conta disso eu tenho perdido amizade com pastores, porque dá uma impressão de que o pastor Maurício está se levantando contra os pastores, e não é verdade. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para dizer que você é alguém liberto, e que ninguém pode dominar sobre a tua vida, porque você tem unção de Deus. E a Bíblia diz: se você tem a unção de Deus, você não precisa que ninguém domine sobre você. Como pastor dessa igreja, é até perigoso eu pregar isso para você, porque você pode entender que eu estou dizendo vai, e não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem poder de discernir as coisas, porque você já foi liberto, porque você não tem uma mentalidade escrava. Você é alguém que está buscando agradar a Deus e não a homens. Você não precisa que ninguém faça as escolhas certas por você. Você é capaz de fazer as escolhas certas. Por que muitas pessoas começam a fazer escolhas erradas dentro da igreja? E de repente elas começam a dizer assim: é porque é o pastor, é por causa do pastor. Essa semana eu tive uma experiência. Eu passei perto de um pastor e eu tentei cumprimentá-lo e ele virou a cara para mim. E eu tentei de todas as formas dar a paz. Eu ainda parei, fiquei olhando para a cara dele, ele com a cara virada, e vai dar um torcicolo, mas eu vou ficar. Mas não olhou. E quando eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa, falei: nossa, você não sabe o que acabou de acontecer? E contei a história para ela. Ela foi usada pelo Espírito Santo de Deus. E ela disse assim: ô meu bem, você não é representante de Deus? Eu falei: eu sou. O problema deles é com Deus. Aí vem um representante de Deus, aí transfere. Eu disse: isso é de Deus. Isso é verdade. Eu quero dizer para você nesta manhã: você é livre e não precisa de um dominador sobre a sua vida. Jesus Cristo disse assim, olha, o próprio Cristo disse assim em João 8, verso 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem poder de escolha. Mas de repente, amado, foi só Gideão morrer. Quando Gideão morreu, aquele povo não tinha sido liberto, não tinha tirado isso da mente deles. Algumas pessoas às vezes me dizem assim: pastor, se você cobrasse mais, pastor, se você ordenasse mais. Teve alguém que chegou um dia para mim e disse assim: pastor, você não sabe da ordem. Porque se você desse ordem, todo mundo ia assim obedecer pianinho. E eu disse: eu tenho da parte de Deus uma mensagem de libertação. Eu não tenho uma unção opressora. Eu tenho da parte de Deus uma palavra de libertação. E o povo tem que entender que buscar a Deus, tem que buscar a Deus por Deus mesmo. O povo tem que entender que adorar a Deus é adorar a Deus por Deus mesmo. Não é porque tem um dominador opressor dizendo: faça, senão te ponho de disciplina. Vem orar, porque senão não te dou oportunidade. Você dizima, viu? Porque eu estou de olho no seu dízimo. Não. Alguém esses dias me disse assim: pastor, pega mais pesado no dízimo. Não foi o tesoureiro não, tá? Foi alguém. Pega mais pesado no dízimo, pastor.
E eu disse: não. Sabe por quê? O meu interesse não é fazer dinheiro. O meu interesse é abençoar a sua vida. Se você não entender que se você obedecer a palavra, você vai prosperar. Se você fizer simplesmente, amado, por opressão, você está dentro de um cativeiro. E a Bíblia diz, amado, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que dá, dá com alegria, com liberalidade, porque ama ao Senhor, porque ama a obra dEle, porque está entregue a Ele e é livre o suficiente para escolher se doar por completo. Você entende isso, amém? Mas foi só Gideão morrer. O Gideão, amado, durante 40 anos segurou aquele povo numa aparente liberdade. Mas quando o povo, amado, teve a primeira chance de se colocar de volta debaixo do cativeiro, o povo escolheu o cativeiro. Havia alguém que sempre tem um esperto, querido. Você sabe que esperteza não é sabedoria, tá? E você vai ver na conduta desse moço que ele não era sábio, ele era esperto. Abimeleque, filho de Gideão, se levanta e diz assim: oh, está aí a grande oportunidade. Então Abimeleque, no capítulo 9, no verso 3, ele se identifica com aquele povo, muito embora o filho Abimeleque for um filho fora do casamento, legalmente ele não tinha direito nenhum de reinar. Legalmente ele não tinha direito nenhum de exercer poder, porque ele era um filho fora do casamento. Ele era um filho ilegítimo. Mas de repente ele se identifica com a orfandade de um povo. Presta atenção. Ele se identifica com a orfandade de um povo. E ele diz assim no verso 3 do capítulo 9: então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Porque Abimeleque chegou para eles e diz assim: olha, eu sou filho de uma concubina siquenita, e eu sou vosso irmão, e assim como vocês eu sou bastardo, e assim como vocês eu sou ilegítimo. Então eu quero me identificar com a orfandade de vocês. Você sabe que é um perigo um povo órfão. Um povo órfão, amado, ele elege qualquer um como pai. Um povo órfão, amado, ele se coloca debaixo de qualquer autoridade. Basta ter uma autoridade. Sabe por quê? Porque ele tem carência de autoridade. Você entende isso, amém? Um povo que tem carência de autoridade se submete a um governo ou a um domínio, ainda que isso lhe produza um cativeiro. Mas o fato da carência de autoridade sobre eles, eles se submetem. E o que eu vim fazer nesta terra, querido, foi dizer a você: você não tem carência de autoridade de homens. Porque o Senhor Jesus já me disse em Lucas 10:19: eu te dou autoridade. Você não precisa ter carência de autoridade sobre a tua vida, porque Jesus já deu autoridade para você. Não estou dizendo com isso que você tenha que ser insubmisso, porque a insubmissão é rebelião, e rebelião é feitiçaria. Você pode ter autoridade e mesmo assim ser submisso às autoridades. Você entende isso, amém? Somente um povo liberto, amado, sabe ser submisso, ainda que ele tenha autoridade. Normalmente quem tem carência de autoridade é rebelde. Diga para o irmão que está... não, diz não.
Irmãos, quem tem carência de autoridade, normalmente é rebelde. Você entende isso, amém? Porque ele não reconhece a sua própria autoridade, ou a autoridade de Deus na sua vida, como que vai reconhecer a autoridade de outro? Então o princípio, amado, é o mesmo. Se alguém tem carência de autoridade, você pode ter certeza, tem a síndrome da rebeldia. Precisa ser liberto, precisa ser livre, precisa reconhecer na sua própria vida a autoridade de Deus, e aí ele vai reconhecer a autoridade do outro. Você entende isso, amém? Porque se não reconhecer, vai ser carente de autoridade. Sabe o que é isso? Mente escrava, mente cativa. E eu quero chamar você nesta manhã a proclamar a sua libertação e a sua liberdade, reconhecendo: Jesus me deu autoridade, e porque eu reconheço a autoridade de Deus em mim, eu reconheço a autoridade de Deus no outro. Você entende isso, amém? O resultado, amado, é uma igreja totalmente rebelde, insubmissa, ainda que tenha um dominador sobre ela. Por que a igreja tem entrado na síndrome da rebeldia? Você já percebeu que a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, hoje em dia cada um faz o que quer? Dificilmente eles reconhecem os seus pastores, os seus líderes, ainda que os seus líderes sejam senhores sobre eles. E de repente o líder cobra, aí ele endireita por um tempo, mas de repente ele endireita, e aí ele não está acostumado a andar sozinho, ele precisa desendireitar para ver alguma autoridade sobre a vida dele de novo. Não consegue fluir no Espírito, não consegue alcançar os lugares altos em Deus. É uma vida, amado, que se submete à opressão. É uma vida que nunca cresce em Deus. Você entende isso, amém? E de repente, amado, ele se identifica com aquela orfandade, ou com aquela carência de autoridade, com a carência daquele povo de autoridade. E eles dizem assim: meus irmãos, me ponham como rei, e eu vou governar sobre vocês. É isso que vocês querem? Eles olharam e disseram assim: tá aí, ninguém nunca quis governar desse jeito. Isso que é pastor. Um desses dias alguém teve a capacidade de dizer para mim assim: pastor, já não se fazem pastor como antigamente. E eu disse: é mesmo? Ela falou: uma irmã. É mesmo? Porque o meu pastor, quando lá na minha adolescência, meu Deus, eu vivia de disciplina. Eu digo: que lindo. Meu Deus, eu vivia de disciplina, pastor. Você sabe que isso me ajudava a andar nos caminhos do Senhor. Aqui a gente não tem disciplina. Eu digo: não tem? Tem, é que você não percebeu ainda. Você entende isso, amém? Mas é bom um pastor que chama a atenção da gente assim. Sabe assim, aquele pastor que diz assim: se você não for para a igreja, eu vou te pegar de chicote, viu? Desses dias eu estava conversando com uma outra pessoa que é de uma outra igreja, e a pessoa estava se achando, porque o pastor, nossa, o pastor ligou para mim: meu Deus, eu não fui domingo lá na igreja. Ele disse assim: se você não aparecer, eu vou te pegar de cinta, hein? Isso que é pastor, hein? Eu disse: Abimeleque, conheço essa história. Um povo órfão, um povo que não reconhece a paternidade divina. Eu quero dizer para você que você tem um pai. Eu quero dizer para você que você tem um rei. O Senhor havia dito para Israel: eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu rei. Eles viraram para Gideão e diz: domina tu sobre nós, seja nosso soberano. Abimeleque, amados, é a figura de alguém
que tem carência. Que tem carência. Amado, todo homem carente de autoridade, ele se torna um tirano. Todo homem que não reconhece a autoridade divina, ele fatalmente se tornará um tirano dominador. Mas sabe o que é pior? O reinado dessa pessoa é curto, mas o estrago é grande. Você entende isso, amém? Certa vez um pastor amigo meu diz assim: olha, o que um sábio leva uma vida inteira para construir, o tolo destrói em segundos. Porque não vai muito além, não vai muito adiante, mas o rastro de estrago, amado, é horrível. Então, amado, ele se levanta e diz: eu irei reinar. Aí sabe qual é a primeira atitude dele para reinar? Ele mata os seus irmãos. Ele sai matando todos eles. A Bíblia diz que ele reúne os irmãos, faz uma traição, reúne os irmãos em cima de um despenhadeiro. Ele diz: eu quero ter uma reunião com vocês. E quando os irmãos se apresentam para a reunião, ele mata os irmãos. Mas um mais jovem, chamado Jotão, consegue fugir. E então, um dia ele chama no Monte Gerazim todo o povo. O Monte Gerizim, amado, foi o monte aonde Josué refez a aliança. Quando Josué chama o povo em Josué capítulo 24, para escolher se vocês querem adorar ao Senhor ou querem adorar a ídolos, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e todo o povo diga: não, antes serviremos ao Senhor. Pois agora Jotão chama no mesmo monte da aliança, para o povo reconhecer que eles já escolheram ao Senhor, que eles já fizeram uma escolha por Deus. É muito importante você entender, querido, que você já se decidiu por Deus. Você já se decidiu a agradar a Deus. Se você entender isso nesta manhã, você, querido, já escolheu agradar a Deus. Então você não precisa que ninguém diga: olha, está pecando, olha, vou te colocar de disciplina, vou te colocar 3 meses de gancho, vai 3 meses de banco, não vai tomar a Santa Ceia. Você não precisa disso, porque você é uma igreja liberta. Você é uma igreja, amado, que sabe que serve a um Deus todo-poderoso, a um Pai de amor, que te deu poder de decisão, que te deu poder de escolha, para você viver uma vida em liberdade, uma vida em abundância. Que você nesta manhã entenda, pelo Espírito de Deus, que há uma unção sobre a sua vida, que te capacita a escolher. É uma unção, amado, que vem do trono do Pai. É uma unção, amado, que faz você andar em liberdade. Jotão, amado, reúne aquele povo, e ele faz uma parábola, e ele diz assim: as árvores foram umas árvores para escolher para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse: deixaria eu o meu óleo, o meu azeite, que honra Deus e os homens, e eu iria pairar sobre as árvores. Isso fala, amado, de alguém que abandona a unção para entrar pelos métodos, a fim de ter um povo debaixo da sua tutela. Pessoas que abandonam a primeira unção e então entra pelos métodos para manter um povo cativo. A oliveira diz: não, eu não deixaria de ministrar na unção só para ter um povo submisso a mim. Eu quero honrar a Deus, eu quero honrar aos homens, frutificando. Porque eu pararia de liberar a unção só por conta do poder? Por que eu abandonaria a unção pelo poder? Existem muitos homens de Deus que estão trocando a unção pelo poder, igreja. Existem muitos homens de Deus que estão trocando a unção pelo governo e pelo domínio, pelo status, pelo reconhecimento. Sabe por quê, querido? Porque este tipo de ministração da qual eu estou falando para você hoje é um tipo de ministração que não atrai multidões, só atrai os libertos.
Você entende isso, amém? É o tipo de ministração, amado, que te responsabiliza. O problema da mente cativa é que ela não quer responsabilidade. Ela quer que alguém se responsabilize por ela. Ela quer que alguém tome as decisões por ela. Sabe por quê? Porque quando ela erra, ela tem um culpado. Você entende isso, amém? É próprio da mente cativa falar mal dos pastores. É próprio da mente cativa jogar a culpa nos pastores. Sabe por que eu estou assim? Por causa do pastor. Sabe por que eu não aumento espiritualmente, eu não cresço? Por causa do pastor. Porque elas querem jogar a culpa em alguém. Você entende isso, amém? Mas você é livre. Você é livre em Deus. Aleluia, Senhor. Amado, a Oliveira estava ocupada demais com Deus para se preocupar com o que os homens queriam ou diziam. Eu quero profetizar nesta manhã que você tem esta unção da oliveira, porque Jesus é a oliveira verdadeira. Que você, amado, decida estar ocupado com Deus do que se preocupar com os homens. Quando você, amado, está ocupado em agradar a Deus, você não se preocupa com os homens. Você não se preocupa com o que eles falam. Você não se preocupa com os que eles fazem. Porque você quer agradar a Deus. Você busca fluir no Espírito. A minha oração nesta manhã é que você queira fluir no Espírito, que você tenha a unção da oliveira e diga: eu quero fluir, eu quero verter azeite, eu quero verter unção, eu não quero cargo, eu não quero posição, eu não quero reconhecimento, eu só quero fluir na unção. Eu só quero pregar o Evangelho. Você não tem noção quantas pessoas se levantam contra nós. Você não tem noção quantos homens que se dizem homens de Deus batalham contra nós. E eu digo: eu só quero pregar o Evangelho como ele é. Eu só quero dizer que Jesus já morreu na cruz, que Ele me salvou e que em breve Ele voltará, e que Ele vem buscar para si um povo seu zeloso e de boas obras. Ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos. Eu só quero fazer o meu ministério. Eu só quero pregar a palavra. Eu só quero exercer aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu não quero governar. Eu não quero reinar. Eu não quero submeter ninguém a poder ou a autoridade. Eu não quero reconhecimento. Eu só quero fluir no Espírito. Se você entender isso nessa manhã, se você colocar isso como prioridade na sua vida, você sabe qual é o grande problema da igreja, amado? São as suas motivações erradas. Igreja, existem pessoas que fazem cursos teológicos com motivação errada. Existem pessoas que sobem no altar com motivações erradas. Existem pessoas que são servas submissas, mas com motivações erradas. Deus vai provar a motivação do nosso coração. Deus vai provar a motivação do teu coração, meu irmão. Diga para o irmão que está do seu lado, diga para a irmã que está do seu lado: Deus irá provar a motivação do seu coração, querido. Quando a motivação está em Deus, você não se decepciona e você não tem carência de autoridade sobre a tua vida. Você não tem carência de paternidade, porque você não é órfão. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A oliveira diz: eu só quero fluir na unção. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: eu só quero fluir na unção. Diga isso mais uma vez: eu só quero fluir na unção. É só isso que eu quero, Deus, te conhecer mais e mais. Descobrir a tua essência, descobrir a tua excelência, ó Deus.
Então as árvores foram para a figueira e disseram: ó figueira, figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre vocês? Por que eu deixaria de ser doce? Por que eu deixaria a doçura do Espírito para vestir uma veste de carrasco e dizer: se não obedeceu te castigo? Por que eu sairia da doçura do Espírito de Deus, de dar o fruto, de exalar o bom perfume? Por que eu deixaria disso? Pelo cargo, pela posição, pelo reconhecimento? Não, eu quero fluir na unção, eu quero fluir na doçura. Tem muita gente amarga, querido, porque elas querem dominar. Presta atenção. É próprio de quem quer governar ser amargo. Não vou mandar você dizer isso para o teu irmão, que ele vai ficar chateado com você. Mas é próprio de quem quer ser reconhecido ser amargo, porque abandona a doçura. Você entende isso, amém? Então as pessoas começam a ficar amargas, e elas não conseguem mais nem se relacionar com os irmãos. Sabe por quê? Porque ela quer posto, posição, reconhecimento. A partir do momento que alguém quer reconhecimento, a doçura sai dele, e a pessoa começa a se tornar uma pessoa insuportável, sem doçura, pessoa desagradável. Se você entender isso nessa manhã, a minha oração é que você entenda o que o Espírito de Deus está dizendo a essa igreja. A minha oração nesta manhã, amado, é que você entenda, querido, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É sem amargura, querido, é na doçura do Espírito. Eu tenho doçura do Espírito, a pessoa se torna agradável. Você conhece alguém que é insuportável, entojado? Não responde, por favor. Você conhece alguém que é insuportável? Nossa, está lá daquela pessoa, misericórdia, sabe assim, não desce. É porque está buscando reconhecimento ou buscando governo. Eu quero que você nesta manhã entenda pelo Espírito de Deus. Deus está escolhendo homens e mulheres que queiram fluir na doçura do Espírito. A terceira árvore, eles foram então para a videira e disseram: videira, ó videira, reina tu sobre nós. A videira lhe disse: como eu poderia lhe deixar o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre você? Por que eu deixaria a alegria do Espírito? Por que eu deixaria a alegria do Espírito de Deus? Presta atenção, que quando você, amado, escolhe alguém para te subjugar, você de cara perde 3 unções. Você perde o azeite, você perde a doçura, e você perde a alegria. Se torna uma igreja sem unção, sem doçura e sem alegria. E aí, amado, o ajuntamento se torna insuportável. Você já esteve em algum lugar, em alguma igreja, onde você ficou doido para ir embora, onde você não estava aguentando a ministração, onde você não aguentava olhar para o irmão ou para a irmã? É sinal de mente cativa, precisa de libertação, está perdendo unção, doçura e alegria. Mas tem um oportunista que não dá nada. Tem um oportunista, amado, que é irônico. Amado, o espinheiro, ele só tem espinho, não dá fruto e não dá sombra também, tá? Porque ele é pequeno.
Jotão, se você continuar lendo, eu não tenho tempo para isso, mas se você continuar lendo, Jotão diz assim: os cedros do Líbano se submeteram ao espinheiro. Mas como pode um cedro daquele tamanhão buscar sombra num espinheiro? Porque não reconhece a autoridade que tem. Você entende isso também? Não reconhece o que possui da parte de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã: quem tem sabe que tem, quem possui sabe o que possui. Você entende isso, amém? Existem muitos homens de Deus submetendo o seu chamado e o seu ministério a espinheiros, que são irônicos, que dizem: eu produzirei sombra para você. Mas como pode? Não tem unção, não tem autoridade, mas tem uma ferida que identifica com a ferida do povo. O problema é como tudo isso acaba. A verdade é que tudo o que Abimeleque conseguiu, amado, foi matar os próprios irmãos e morrer sem honra. A história de Abimeleque, amado, para resumir, porque eu quero orar com você, a história de Abimeleque se resume no seguinte: matou seus irmãos e morreu desonrado. Porque tudo que Abimeleque sabia era ministrar morte e dor. Ele mata os seus irmãos. Aí os outros que não querem se submeter, ele vai lá e toca fogo na cidade. E de repente, amado, ele vai para uma outra cidade para atacar fogo também naquela cidade, porque é só isso que ele sabe fazer: destruir, destruição, domínio. E aí uma mulher, amado, usada por Deus, pega uma pedra lá de cima da torre e só solta na cabeça dele. Poc. E ele morre sem honra. O que eu acho interessante é que essa realeza forçada de Abimeleque, ela é um fracasso. Toda realeza e todo domínio forçado se torna um fracasso. Ela é humana, portanto ela é inútil. Toda realeza humana é inútil. Diga isso para o teu irmão, nós já estamos terminando, tá? Diga: toda realeza humana, ela é inútil. Se você ler o verso 22 do capítulo 9, a Bíblia não concorda que Abimeleque reinou sobre Israel. Se você ler o verso 22, a Bíblia diz assim: ele exerceu poder sobre Israel por 3 anos. A Bíblia não diz: oh, ele ministrou, ele reinou. No way. A Bíblia diz: ele exerceu poder. A Bíblia não reconhece o reinado de Abimeleque. A Bíblia não reconhece esse tipo de chamado. Deus não reconhece esse tipo de ministério. Deus reconhece um ministério liberto que põe pessoas em liberdade. Eu quero que você entenda o tipo de igreja que você está participando, meu irmão. Eu quero que você entenda que tipo de igreja você está participando, e eu quero que você conheça o tipo de pastor que Deus colocou neste lugar. Porque se você não entender isso, é capaz que você viva uma vida inteira sem ser liberto. E eu quero proclamar nesta manhã libertação sobre a tua vida. Aonde você tem unção, aonde você tem doçura, aonde você tem alegria de servir e de buscar a Deus, aonde você põe à disposição o teu chamado e o teu ministério. No verso 23, a Bíblia diz que um espírito de discórdia acaba em traição. Diga ao irmão que está do seu lado: um espírito de discórdia que acaba em traição. Presta atenção como a história de Abimeleque termina. Uma autoridade forjada, irônica e forçada, uma realeza humana, portanto inútil, é rejeitada por Deus, acaba
gerando um espírito de discórdia. Verso 23, está escrito exatamente isso, que culmina com uma traição. E aí, o reino é sucumbido, destruído. A singeleza do nosso coração sempre será posta à prova, igreja. A singeleza do coração do povo é sempre posta à prova. Ensina a palavra de Deus. Ensina que você é liberto. No verso 16, o coração do povo é posto à prova. E diz assim: se é de boa fé que vocês elegeram Abimeleque, vocês serão poupados. Mas se não é de boa fé, vocês também serão queimados com ele. Você entende isso? Amém? Porque é provável que no meio desse povo exista gente inocente. É provável que no meio desses que elegem autoridade sobre si, ao lugar de eleger a Deus, existem inocentes. O coração deles será colocado à prova. E se o coração deles a motivação for correta, eles serão poupados. Eu quero dizer para você nesta manhã e encerrar dizendo: querida igreja, olhe bem quem você escolhe para ser seus líderes. Olhe bem a que igreja você se submete, a que lideranças, a tipos de liderança que você se submetem. É por isso que eu digo a você: eu estou perdendo amigos. É por isso que eu digo a você: tem pastores que já não olham mais na minha cara. Sabe por quê? Porque eu tenho denunciado todo tipo de soberania sobre a igreja, a não ser a soberania divina. E eu tenho declarado, igreja, que você é livre. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, não foi homem algum. Você é livre. Pastor, você não tem medo de pregar isso e o povo ir embora? Não, não tenho. Porque tudo que eu amo eu deixo livre. Tudo que eu amo, querido, eu deixo livre. Porque isso é o verdadeiro amor. Você precisa se decidir por Deus mesmo. Você tem que ter a motivação correta em buscar a Deus. Você tem, amado, que se submeter a Ele e dizer: Deus, reina sobre mim. Reina sobre mim. Faz fluir a tua unção na minha vida, ó Pai, em o nome de Jesus. Coloca de pé. Se coloca de pé. Faz fluir, ó Deus, a tua unção sobre mim. Faz fluir, Senhor, a tua unção sobre a minha vida. Que nessa manhã você diga: Deus, eu escolho servir ao Senhor. Deus, eu escolho andar na tua presença. Faz fluir o azeite. Faz fluir a doçura. Faz fluir a alegria. Ó Senhor, eu quero te servir. Como uma igreja livre, como uma igreja liberta, que sabe buscar do Espírito. Como uma igreja que não se submetem ao domínio dos homens, mas uma igreja que se submete a Deus e tão somente a Deus. Porque é essa noiva que Ele vem buscar. É essa noiva que Ele vem buscar, igreja. É essa noiva que Ele vem buscar, igreja. Que nesta manhã você escolha Deus a escolher Abimeleque. Porque Deus disse: o Senhor governe sobre vós. O Senhor reine sobre vós. Não se ponha debaixo de um jugo, querido, porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Não significa que você vai se tornar alguém rebelde. Você vai reconhecer a autoridade de Deus na tua vida. Então você reconhecerá a autoridade de Deus na vida do outro. E aí, querido, você vai fluir no Espírito. E aí você vai fluir na unção. E aí você vai andar em novidade de vida, vivendo experiências grandes com Deus. Feche os teus olhos.